Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos fazer um estudo muito importante e ele vai ser dividido em duas partes para facilitar o entendimento da mensagem de Deus para nossas vidas. São 2 versículos e serão tratados em 2 estudos independentes, mas complementares. É muito importante que você tire um tempo para ouvir e refletir sobre a mensagem de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a marca da besta. Vamos usar como referência o livro de Apocalipse, capítulo 13, nos versículos 16 e 17, que diz assim: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do teu nome. Para melhorar o nosso entendimento, precisamos fazer uma introdução com alguns conceitos importantes. Vamos lá. Apocalipse vem do grego apocalipsis, significando revelação ou desvendamento. Foi escrito pelo apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, direcionado inicialmente às 7 igrejas na Ásia. O livro possui um conteúdo profético e narra as visões sobre a luta final entre o bem e o mal, culminando no retorno de Jesus. Esse não é um livro de terror, feito para amedrontar e ameaçar os cristãos. Muito pelo contrário, seu objetivo é confortar os cristãos, incentivando a fé e a obediência, prometendo a vitória final. Começa com as 7 igrejas, segue com os selos, trombetas e taças da ira e termina com a Nova Jerusalém. O livro de Apocalipse deve ser estudado com muito cuidado. As mensagens são complexas e formuladas em contextos que a nossa realidade muitas vezes não contempla. Busque a sabedoria de Deus e a condução do Espírito Santo para entrar nesse livro. Muito ouvimos falar sobre a tal marca da besta. Diversas teorias foram desenvolvidas e amplamente divulgadas, desde uma tatuagem na pele até a implantação de um chip secreto. Mas, na minha opinião, essa marca não tem nada a ver com isso. Acredito que tudo está diretamente ligado ao campo espiritual, pois Deus é espírito, e a guerra espiritual que enfrentamos todos os dias, sabe aquela entre o bem e o mal? Ela não é travada diretamente aqui na Terra, mas sim no mundo espiritual. E o que é a marca da besta? Não é um chip literal, mas uma marca espiritual ideológica. A testa simboliza a mente, a identidade, a propriedade divina e a ousadia. Marca na testa representam figurativamente a quem a pessoa pertence, seja Deus, o selo de proteção e lealdade, conforme nós vemos lá em Apocalipse 7, ou o inimigo, o sinal da besta. Enquanto a mão direita representa posição de preeminência, uma posição prioritária, ações e colaboração com o próprio sistema ao qual representa. O que é essa ideologia que tanto ouvimos falar hoje em dia? A Bíblia não usa a palavra ideologia no sentido moderno, mas ensina que conjuntos de ideias podem moldar a realidade e se opor a Deus. Os cristãos são chamados a avaliar ideologias baseadas em princípios humanos, frequentemente chamadas de sabedoria do mundo, alicerçados na verdade eterna e imutável das Escrituras. Ideologias mundanas são descritas como sistemas de pensamento que desviam os fiéis do Evangelho. Elas funcionam como filtro para interpretar a realidade de forma contrária à vontade de Deus.
frequentemente promovendo o eu, meu corpo, minhas regras. Isso te lembra alguma coisa? Ou o Estado, somente o político tal vai conseguir salvar o Brasil. Tudo isso em lugar de Deus. Muitas ideologias contemporâneas são vistas como hostis à fé cristã, por tentarem reinterpretar moralidade, sociedade e identidade, distanciando-se da verdade revelada. Por diversas vezes, nós nos deparamos com pessoas dizendo que a Bíblia é machista, que é homofóbica, que precisa ser reescrita, atualizada, enfim. São N situações que nós poderíamos citar aqui. Geralmente, as pessoas que dizem isso não são cristãos verdadeiros e não têm discernimento espiritual para entender as mensagens da Bíblia. Por isso agem assim. Vamos trazer uma referência bíblica aqui, que está lá em Lucas 23, versículo 34. Contudo, Jesus dizia: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Alguns estudiosos argumentam que a Bíblia possui sua própria ideologia, no sentido de uma intencionalidade de cultuar e julgar todas as coisas pela perspectiva de Deus. A orientação bíblica é examinar todo o pensamento segundo a palavra de Deus, sabendo que sistemas humanos passam, mas a palavra de Deus permanece. Mais uma referência, Mateus 24, 35, onde Jesus disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, nós estamos fazendo toda essa contextualização para que haja o melhor entendimento da palavra e que sua vida e sua fé possam ser edificadas. No que se refere à Bíblia e suas profecias, nós que somos seres humanos limitados de sabedoria e conhecimento, geralmente sentimos muita dificuldade em interpretá-lo. Mas isso não é algo pessoal que só você passa, só você sente. Essa é a forma pela qual Deus decidiu nos transmitir a sua palavra. Em muitas situações durante a vida de Jesus, ao final de seus ensinos e sermões, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Como nós vemos lá, por exemplo, em Mateus 13, 9. 8 e 9. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí Jesus concluiu: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você entende o que essa expressão quer dizer? Ela significa que não basta ouvir ou ler as palavras. É necessário compreender, absorver e aplicar, obedecer, viver conforme o ensinamento transmitido por Jesus. E se eu te falar que a marca da besta já está sendo colocada nas testas das pessoas e que, infelizmente, a maioria de nós já está com ela enraizada em nossa testa? Isso te deixaria preocupado? Se a resposta for não, sinto muito em te informar que você já faz parte dos adoradores da besta e muito provavelmente nem saiba disso. Se a resposta for sim, parabéns, pois ainda dá tempo de apagar essa marca maldita de nós. Como fazemos isso? Estudando, aprendendo e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas. Não é apenas um discurso hipócrita e vazio, é algo muito sério e merece toda a nossa atenção. Lembram do versículo base desse nosso estudo? Apocalipse 13, versículos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Versículo 16. Ele inicia demonstrando o alcance da besta quando o autor diz a todos.
Não tem distinção de classe, de sexo, de religião, de cor, de nada. Todos significa todos. Nós vivemos em uma sociedade onde cada um se preocupa exclusivamente consigo mesmo. Somos egoístas por natureza e geralmente agimos de modo a atender apenas às nossas vontades e necessidades. Obviamente, essa atitude é totalmente contrária aos mandamentos de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo. Será que a sociedade é reflexo de seus líderes? Ou são seus líderes que são reflexo da sociedade? E aqui o sentido abrangente da palavra líder. Todos os líderes, políticos, religiosos, sociais. É muito ruim pensar nisso, né? Pois nós adoramos apontar o dedo para os culpados, desde que o culpado não sejamos nós. Sabe aquela pessoa politicamente correta, socialmente correta? Ou seja, aquelas pessoas que ficam sempre em cima do muro, que não se posicionam, que preferem ficar na delas, preferem não dar a sua opinião e sempre acompanham quem está vencendo, independente de concordar ou não com eles, apenas por conveniência e interesse. Como, por exemplo, na política. Nós temos a direita, temos a esquerda e temos o centro. O centrão é geralmente o fiel da balança nas votações. É onde habita todos os esquemas de corrupção e promiscuidade de caráter em relação à política. Isso porque eles, do centro, não têm uma identidade definida, não se posicionam de forma aberta, direta ou objetiva, e muito menos ideológica. Nesse caso, não sabemos se eles representam a direita ou a esquerda, porque na verdade eles representam os seus próprios interesses, o eu, e tiram vantagem de todas as situações em benefício próprio. São mestres na sabedoria do mundo, que citamos anteriormente aqui nesse estudo. No exemplo, falamos de política, mas poderia ser na religião ou mesmo na sociedade. Cabe aqui uma pausa para refletir. Você, como cristão, tem a sua identidade bem definida? As pessoas conseguem identificar você como cristão, mesmo sem você dizer que é? Mas o que a política tem a ver com a religião? Muitos de nós já ouvimos ou até mesmo participamos de debates sobre política e religião não se misturam. Teoricamente, isso é verdade, pois uma trata da nossa fé e vida espiritual, teoricamente, e a outra trata da sociedade, dos direitos e deveres comuns, teoricamente. Na prática, não é bem assim. Nós, como cristãos, estamos inseridos na sociedade, tanto política como religiosa, e as duas coexistem simultaneamente. Não tem como termos duas vidas, uma na política e outra na religião. Mais uma vez, teoricamente. Parece brincadeira, mas o que eu estou falando é muito sério. Nós sabemos que muitos entre nós vivem sim duas vidas, totalmente distintas, uma na igreja e outra no mundo. Esses tais são aqueles a quem Jesus chamou de hipócritas e serpentes, raça de víboras, lá em Mateus 23, lá dos versículos 13 a 36. Nessa referência bíblica específica, ele falava com os fariseus, e aqui nós estamos falando dos fariseus modernos. A política na Bíblia é compreendida como a organização da vida em comunidade e a administração do bem comum, focada na justiça, na ética e no temor a Deus. A Bíblia não foca em partidos políticos, mas em princípios. Toda autoridade vem de Deus.
governantes devem proteger os vulneráveis e os cristãos devem orar pelas autoridades. A Bíblia repreende governantes que buscam privilégios pessoais e ignoram os pobres, os órfãos e as viúvas. A liderança é vista como serviço e não dominação. Vejam o que disse o profeta Isaías ao povo de Israel, lá em Isaías 1:23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Muito bonito quando ouvimos a definição bíblica de política, né? Mas essa é a situação encontrada no meio político aqui no Brasil, atualmente, 2026. E pior, essa é a situação encontrada no meio religioso aqui no Brasil em 2026? Claro que não. Estamos muito distante de termos líderes políticos e religiosos que reflitam essa definição. Obviamente, existem sim raríssimas exceções. Na prática, a maioria não passam de sanguessugas corruptos e imundos, dotados de todas as características detestáveis aos olhos de Deus. Muitas vezes, alinhados no discurso, mas totalmente opostos em suas atitudes em relação aos mandamentos de Deus e ao Evangelho de Jesus Cristo. Não se esqueçam que estamos falando da marca da besta. E as igrejas? Eu costumo chamar de instituições religiosas, pois me nego a compactuar com o que acontece na maioria delas. A adoração a Deus já deixou de ser o foco há muito tempo. E esse tal de Jesus, então, ninguém sequer sabe quem é, só conhecem de ouvir falar. Acreditar é diferente de crer. Se você verdadeiramente crê em Deus e em Jesus Cristo, vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas se você simplesmente vai na igreja como uma convenção social, lamento te informar que a marca da besta também deve estar em você. Você acha mesmo que Satanás quer que você pare de ir na igreja? É claro que não. Ele quer te enganar, afinal de contas, ele é o enganador, o pai da mentira, como diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Em muitos casos, o próprio Satanás está no púlpito, fazendo a pregação da palavra de Deus. E é pior, tá? Exatamente como está escrito na Bíblia. E você, com a sua Bíblia na mão, ainda tem coragem de dar glória ou aleluia quando ele distorce a mensagem, não o que está escrito. Ele distorce a mensagem da palavra de Deus bem diante dos seus olhos. Como eu disse, ele é o enganador e está enganando o próprio povo de Deus. Acha que eu estou errado? Pois a Bíblia já nos alertou sobre isso. E se você tivesse estudado a palavra de Deus, saberia. Vou trazer aqui 4 referências bíblicas para que possamos refletir. Uma em Apocalipse 13, versículos 8 e 9. E adorá-la-ão, no caso a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Outra referência, Oséias 4:6. O meu povo, isso é Deus falando através do profeta, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.
Mateus 15:14, Jesus falando: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. E a última, João 14:6, respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Relembrando que a marca da besta não é física, mas espiritual. Vocês já ouviram falar sobre o número 666 ser o número de Satanás? Mas o que é o 666, 666? Esse número representa a trindade da imperfeição: Satanás, a besta e o falso profeta, simbolizando a imperfeição humana máxima, a oposição a Deus e o sistema político e religioso corrupto. Na numerologia bíblica, o 6 é o número do homem criado no sexto dia, e a união 666 expressa foco na humanidade, no eu, tentando ser Deus, mas fracassando. O termo Satanás na Bíblia significa adversário, opositor ou acusador. Ele é retratado como uma figura que se opõe à vontade de Deus e ao seu povo. Em Apocalipse 13:1, quando é citado a besta do mar, representa um sistema de governo mundial com características de feras selvagens que persegue o povo de Deus e exerce autoridade falsa. Quando ele diz feras selvagens, podemos subentender presa o povo, predador o governo. Já em Apocalipse 13:11, quando diz a besta da terra, veja que são duas bestas diferentes, descrita como um poder que surge da terra, com 2 chifres, mas os chifres são como de cordeiros. Lembra cordeiro de Deus? Lembra o enganador? Então, ele parece o cordeiro de Deus, mas fala como dragão. Frequentemente associada à falsa adoração, ao falso profeta, ou a poderes que apoiam a primeira besta. É o lobo em pele de cordeiro. Vou trazer um exemplo prático e de conhecimento de todos para contextualizar aqui no Brasil em pleno 2026. Nós estamos nos deparando com mais um escândalo de corrupção envolvendo empresários, políticos, juízes e líderes religiosos. O caso Master, como é chamado. Mostra a trama de corrupção, imoralidade e poder envolvendo toda a nossa sociedade. Isso mesmo, toda a sociedade, pois direto ou indiretamente estamos sendo afetados por toda essa sujeira. Que fique bem claro, o dinheiro em si não é o mal, mas o amor ao dinheiro, esse sim é mal. O amor ao dinheiro, quer dizer a ganância, é o grande culpado e a ferramenta mais eficiente para a corrupção da carne e o caminho permanentemente para a marca da besta. Vou trazer mais uma referência bíblica aqui para nos alicerçar na palavra de Deus. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 9 e 10, que diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo tratando sobre a marca da besta, parte 2. Se você não viu a parte 1, volte ali no feed e veja primeiro a parte 1 para que você entenda a introdução e a cronologia do estudo. A marca da besta não é algo que atinge apenas os super ricos. Lembram do versículo base desse estudo?
Apocalipse 13, os versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A parte dos ricos e poderosos ficou bem fácil de entender, né? Como nós vimos o exemplo no estudo anterior. Mas e nós, pessoas comuns? Será que nós estamos blindados da marca da besta apenas por não sermos ricos? Por não estarmos corrompidos pela grande quantidade de dinheiro? Infelizmente não. A marca da besta é expressada através das nossas atitudes. Não se trata de ser cristão apenas durante a missa ou o culto. É ser cristão todos os dias, o tempo todo, em todo lugar. Na prática, quer dizer viver conforme os mandamentos de Deus. Quem vive conforme os mandamentos de Deus, certamente não possui a marca da besta, mas sim o selo do Senhor. Bonito isso, né? Agora que vem a grande questão: você obedece os mandamentos de Deus? Lembrem-se, não estou falando de salvação através da graça, mas sim da marca da besta. Lá em Apocalipse 13, versículo 17, diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. No versículo 16 ele diz a todos, já no 17 ele diz ninguém. Ou seja, todos serão expostos a um sistema econômico e ninguém conseguirá se manter nesse sistema sem a marca da besta. Observem, meus irmãos, que é uma situação difícil para todos nós. Vamos buscar mais uma referência bíblica para reforçar o nosso estudo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, onde Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muitas vezes não percebemos que estamos nos desviando do caminho. De qual caminho? Lembra? João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para termos a certeza de que não estamos nos desviando do caminho, proponho um exercício bem simples. Olhar para o mundo com os olhos de Jesus. Em todas as situações pensar assim: o que Jesus faria nessa situação? Ou como Jesus se comportaria diante disso? O que ele falaria sobre essa atitude? Nós vivemos em uma sociedade formada com base nos valores cristãos. A nossa percepção de valores sociais derivam dos mandamentos de Deus. E por mais que possa parecer incoerente dizer isso, mas nem todas as sociedades compartilham dos mesmos valores sociais que nós, aqui no Brasil. O que nos parece óbvio, para outros pode ser absurdo. Eu vou citar apenas 2 exemplos para facilitar o entendimento. Lembram dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Para nós cristãos, esse mandamento é claro, direto e objetivo, pois a nossa sociedade é monoteísta, apenas um Deus. Mas e para as sociedades que são politeístas, ou seja, que creem, que adoram a vários deuses? Para eles, não tem sentido nenhum. O 8º mandamento: não matarás. Para nós cristãos,
esse mandamento também é muito claro. Por mais que muitas vezes nós tenhamos pensamentos pecaminosos que nos tentam a pensar diferente. Como, por exemplo, em casos de crime hediondo. Muitas vezes, nosso coração humano e corrupto nos traz pensamentos de justiça com a morte de outra pessoa. Mas isso é contra o mandamento de Deus. Outro exemplo bem polêmico também é sobre o aborto em relação ao estupro, onde os cristãos são contra a morte da criança, independente da situação que foi concebida. E também é muito polêmico, mas não vamos prolongar esse debate, pois não é o foco desse estudo. São apenas 2 exemplos de fácil entendimento para demonstrar que os valores da nossa sociedade são valores cristãos. E que esses valores não são intrínsecos ao ser humano, como alguns pensam. Ou seja, eles não fazem parte da própria natureza do homem. Eles são valores sociais implantados pelo cristianismo. Mais uma vez, nós não estamos falando de salvação pela graça, e sim da marca da besta. Eu vou fazer um estudo de caso aqui, bem simples, bem detalhado, para que haja um entendimento. Nós vamos tratar uma situação real sobre um comerciante cristão e um comerciante não cristão. Qual é o objetivo de uma transação comercial? Para quem compra, é receber um produto ou serviço que atenda suas necessidades com o menor custo possível, com o menor prazo e com a maior qualidade. Para quem vende, é oferecer um produto ou serviço que atenda às necessidades do cliente com o maior lucro e com o maior prazo e com a maior qualidade possível. Olhando assim, parece que está tudo certo. Não consigo ver nenhum problema nesse exemplo até aqui. Nesse momento, nós estamos tendo uma visão macro da negociação, uma visão superficial e abstrata. Mas se mudarmos o foco da nossa visão e prestarmos atenção aos detalhes, certamente perceberemos as diferenças essenciais entre o comerciante cristão e o comerciante não cristão. Nesse momento, nós estamos para o lado de fora do balcão. Para termos uma visão mais ampliada, nós vamos mudar o nosso foco para a visão por dentro do balcão, por trás do balcão. Antes de continuarmos, eu quero deixar bem claro que, 1. Cristão é quem crê em Jesus Cristo e não quem diz ser. 2. Não é porque o comerciante não participa de nenhuma denominação que ele não é cristão. E o contrário também é verdadeiro. Não quer dizer que porque ele participa de uma denominação, que ele vai na igreja, ele é verdadeiramente um cristão. 3. O objetivo desse exemplo é demonstrar a diferença de uma pessoa que vive pelas leis de Deus, em contrapartida a uma pessoa que vive pelas leis do mundo. Vamos fazer esse estudo de caso buscando a visão de valor de cada um dos envolvidos. Os personagens são o cliente, um comerciante cristão e um comerciante não cristão. No nosso exemplo, vamos considerar a compra de um produto com preço médio no mercado de R$100. 1. O cliente. O cliente está precisando comprar um produto para atender a sua necessidade. Ele faz uma pesquisa de preços e descobre que esse produto custa mais ou menos R$100. Ele encontra 2 fornecedores que vendem o mesmo produto exatamente igual, mesma marca, mesma cor, porém com preços diferentes. No vendedor A, o produto custa R$100 à vista. O parcelamento pode ser feito, mas transfere a taxa da maquininha para o cliente. No vendedor B, o produto custa R$85. O parcelamento pode ser feito e sem juros. Já conseguimos perceber uma diferença muito grande entre os 2 fornecedores. O produto é o mesmo, mas o preço e a forma de pagamento são diferentes.
O que você, como cliente, faria nessa situação? Compraria do vendedor A ou do vendedor B? Provavelmente, todos nós optaríamos pelo vendedor B, pois oferece o mesmo produto que o vendedor A, porém a um melhor preço. Mas vamos mudar a visão do personagem agora para ampliarmos o nosso entendimento da mensagem que estamos tentando transmitir. Vendedor A. O vendedor A é um comerciante cristão do nosso exemplo. Essa informação faz toda a diferença. Ele tem uma loja e tem um produto para oferecer ao seu cliente que custa R$100. Como esse vendedor chegou a esse preço? 1. Custo do produto no fornecedor. 2. Impostos sobre a venda do produto. 3. Taxa da nota fiscal. 4. Taxa da maquininha de cartão. 5. Custo operacional. Aluguel, água, luz, internet, computador, etc. 6. Margem de lucro. 7. Pesquisa de mercado. Após levantar todas essas informações, chega a um preço mínimo para vender esse produto, que é de R$100. O vendedor B. O vendedor B é o comerciante não cristão do nosso exemplo. Essa informação faz toda a diferença. Ele tem uma loja e tem um produto para oferecer aos clientes, que custa R$85. Como esse vendedor chegou a esse preço? Custo do produto no fornecedor. 2. Pesquisa de mercado. 3. Margem de lucro. Após levantar todas essas informações, chega a um preço mínimo possível para vender esse produto, que é de R$85. Vamos fazer agora a análise técnica do nosso exemplo, pois já temos todas as informações necessárias. O cliente provavelmente vai comprar do vendedor B, pois foi onde ele conseguiu a maior vantagem. 2. O vendedor B, apesar de ter vendido ao menor preço, ainda assim obteve a maior vantagem e conseguiu realizar a venda. 3. O vendedor A, apesar de ter cumprido toda a lei, ter feito todas as contas certinhas e reduzido ao máximo a sua margem de lucro, não conseguiu realizar a venda. Onde eu quero chegar com esse exemplo? Para continuar a explicação, quero lembrar que que esse é um estudo bíblico. O foco é chamar a atenção dos cristãos para as armadilhas do mundo, abrir os olhos espirituais e fortalecer a fé. Para nós cristãos, importa sim onde, como e de quem compramos ou vendemos. Iniciamos o estudo falando dos 3 personagens, o vendedor A, o vendedor B e o cliente. Primeiro, vamos falar do cliente. Eu não especifiquei no estudo se o cliente era cristão ou se ele era não cristão. E isso também faz toda a diferença para o entendimento do estudo, sob a ótica cristã e bíblica. Vamos buscar uma referência bíblica para nos ajudar nesse estudo. Está lá em Provérbios 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se o cliente não for cristão, pode parar por aqui, pois nada disso vai fazer sentido para você. Mas se o cliente for cristão, verdadeiramente cristão, não apenas o sabor cristão, preste muita atenção, pois é nesse momento que a coisa vai ficar realmente séria. Se você optou por uma negociação baseada apenas na vantagem financeira e não avaliou toda a situação que envolvia essa operação, você está agindo exatamente como um não cristão. Não vive conforme os mandamentos de Deus, mas sim pela lei do mundo. Honrar ao Senhor com o seu dinheiro é muito mais abrangente do que simplesmente pagar o seu dízimo na igreja. Para Deus, é muito mais importante de onde vem esse dinheiro, como foi conquistado, qual o sentimento que essa conquista te proporcionou, do que propriamente o valor depositado no gasofilácio. Você, meu irmão cristão,
precisa entender que Deus não quer e não precisa do seu dinheiro para nada. Deus é soberano, Deus é Senhor de tudo, dono de todo o ouro e de toda a prata. Por que você acha que ele quer propriamente dito um pedacinho do seu dinheiro? Vamos ver como Jesus orientou a nós, os seus discípulos. Mateus 6, versículos 19 a 21. Jesus falando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Vamos destrinchar um pouquinho mais esse estudo para que haja um melhor entendimento. Vamos nos manter no exemplo do cliente. Para Deus, é muito mais importante de onde vem esse dinheiro e como foi conquistado. O cliente cristão realizou a compra sem se preocupar com a procedência do produto, sem analisar o caráter do vendedor, visando apenas obter a maior vantagem financeira. Aos olhos de Deus, isso faz diferença? Claro que sim, pois Jesus nos ordenou a seguir os mandamentos de Deus e o Evangelho por ele ensinado. Lembram do que disse no estudo anterior sobre olhar para o mundo com os olhos de Jesus? Vamos colocar em prática então. Quando o cliente buscou no mercado um produto, encontrou um preço médio de R$100. Isso significa que para a maioria dos comerciantes, esse era o preço ideal para esse produto. Continuando a sua pesquisa, ele acabou se deparando com uma oportunidade de negócio favorável a ele. Essa oportunidade de negócio, vamos colocar um parênteses aqui, armadilha. O mesmo produto de R$100 por R$85. De início, até parecia ser a melhor opção. Mas e aos olhos de Jesus? Será que em momento nenhum o cara pensou, viu? Será que não tem alguma coisa errada? Por que todo mundo vende por 100 e só esse aqui vende por 85? Por que todo mundo está dizendo que as coisas estão difíceis, que está apertado, que está trabalhando na margem mínima? E esse aqui está fazendo festa, dando risada, se gloriando, dizendo que está tudo bem. Nós, como cristãos, devemos olhar para o mundo com os olhos de Jesus, os olhos espirituais. Cuidado com as armadilhas do inimigo. Como nós vimos no exemplo, o comerciante A era cristão e o comerciante B era não cristão. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus vai escolher o que segue seus mandamentos e não o que vive pela lei do mundo. Comerciante A, o cristão. Como esse vendedor chegou a esse preço? Lembra? 1, custo do produto. 2, impostos sobre venda do produto. Até 3, taxa da nota fiscal. 4, taxa da maquininha. 5, custo operacional. 6, margem de lucro. 7, pesquisa de mercado. Lembra quando Jesus foi confrontado pelos fariseus e eles questionavam se os judeus deveriam pagar impostos a César? Jesus respondeu resumidamente: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Observem que o comerciante A comprou o produto com procedência, pagou todos os impostos, calculou a nota fiscal, a taxa da maquininha, colocou seus custos operacionais, calculou a margem mínima para cobrir seus custos, realizou uma pesquisa de mercado. Tudo isso agregou custo ao seu produto final para o cliente. Mas a grande questão é, será que tudo isso agregou valor para o cliente? Será que para nós, os clientes cristãos, o valor é mais importante do que o preço? É muito importante fazer uma pausa aqui e refletir com sinceridade sobre essa questão, pois ela faz toda a diferença na nossa vida e na nossa caminhada como cristãos. Lembre-se que estamos falando da marca da besta. E o comerciante B, o não cristão? Como esse vendedor chegou ao preço? O custo do produto no fornecedor.
Ponto final. Pesquisa de mercado, para saber por quanto os outros estavam vendendo. E margem de lucro. Quanto que eu posso ganhar concorrendo com os outros clientes que estão cumprindo todas as regras da lei. Observem que o comerciante B comprou o produto, mas com procedência duvidosa, pois não calculou impostos, não calculou nota fiscal, não calculou taxa da máquina e não colocou seus custos operacionais. Calculou apenas a margem máxima de lucro possível. Realizou uma pesquisa de mercado. Vou chamar a atenção de vocês a um detalhe. O comerciante A calculou a margem mínima necessária. Já o comerciante B calculou a margem máxima possível. Consegue entender a diferença? Os dois comerciantes estão no mercado para ganhar dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Inclusive as igrejas precisam arrecadar dinheiro para manter suas portas abertas. A grande diferença entre os dois comerciantes é como ganhar esse dinheiro. Não se esqueçam do cliente, pois ele que financia a operação. É o dinheiro do cliente que paga as contas do vendedor. Não pense que ele é o inocente dessa história, pois ele faz parte direta desse sistema. Ele tem opção de escolhas. Todos nós sempre temos opção de escolhas. E as nossas escolhas refletem muito sobre a nossa relação com Deus. Número 2. Qual o sentimento que essa conquista te proporcionou? Mais do que propriamente dito o valor depositado no gasofilaço. O sentimento? Mas o que importa o sentimento? Lembrem-se que nós estamos falando da marca da besta. Partindo do princípio que todos nós já entendemos e concordamos que Deus não quer o nosso dinheiro. Vamos partir para o segundo tópico. Se Deus não quer o nosso dinheiro, então o que Ele quer, o que Ele espera de nós? Vamos ver novamente o que Jesus ensinou a nós. Mateus 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No finalzinho dessa referência bíblica está escrito: aí está também o seu coração. Essa é a resposta, meus irmãos. Deus quer o nosso coração. Quando eu disse qual o sentimento que essa conquista te proporcionou, essa negociação citada no exemplo aqui, nesse estudo, qual o sentimento que ela proporcionou a cada um dos personagens? 1. O cliente não cristão. Satisfação por ter aproveitado a melhor oportunidade para ele, a vantagem para o eu. Cliente 2, o cliente cristão. Antes de ver esse estudo, satisfação. Depois desse estudo, preocupação. 3, o vendedor A, o cristão. Frustração, pois não consegue competir honestamente no mercado. 4, o vendedor B, não cristão. Satisfação, por estar obtendo a maior vantagem possível e destruindo os seus concorrentes. Mais uma vez, vamos recorrer a uma referência bíblica, pois esse é um estudo bíblico. 1 Timóteo 6, versículos 9 a 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos
se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, Jesus nos disse: obedeça os mandamentos. Ele não diz, não, obedeça 90%, 10% você pode se desviar que está tudo certo. Ele diz: permanecei no caminho, obedecer, seguir. O foco do nosso estudo é a marca da besta. Vocês já estão começando a enxergar essa marca em algum lugar? O versículo que usamos como referência para o estudo é Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Muitas vezes eu vou repetindo algumas referências justamente para que a gente tenha enraizada na nossa mente a base do estudo para o entendimento e edificação através da palavra. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender. Presta atenção, ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nesse exemplo dos comerciantes, o comerciante cristão enfrenta uma situação muito difícil. Ou ele se mantém firme na palavra de Deus, ou se corrompe e aceita a marca da besta. Nesse caso, meus irmãos, não tem em cima do muro. Como diz na palavra de Deus, para que ninguém possa comprar ou vender. Olha a armadilha do inimigo aí, do mundo. Ou o comerciante cristão entra no esquema do mercado e se corrompe, ou ele não vai conseguir sobreviver nesse mercado. É um exemplo simplista, apenas para facilitar o entendimento. Quando a palavra de Deus diz para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta, o nome da besta ou o número do seu nome. Muitas vezes nós ficamos imaginando algo sobrenatural acontecendo. Por exemplo, na porta de cada estabelecimento comercial vai ter um diabo, um capeta bem grandão assim, vermelho, 2 metros de altura, 2 chifrão na cabeça, com um leitor de QR Code, para permitir a pessoa comprar ou vender. Não vai ser assim tão fácil de identificar a besta. Infelizmente, meus irmãos, a besta vai agir de forma discreta. Lembrem-se, a própria Bíblia nos diz: Satanás é o enganador, o pai da mentira, e não há verdade nele. A atuação é mais discreta e age diretamente na raiz da sociedade, na essência do ser humano. Nós mesmos vamos fazer esse trabalho para Satanás, ou melhor, nós já estamos fazendo, muitas vezes sem saber. Mas a partir de agora, podemos até continuar fazendo, mas consciente do que estamos fazendo. Com esse exemplo que estudamos aqui, ficou bem claro que o cliente não cristão vai continuar tranquilo, vivendo a sua vida, mas um dia vai ter o acerto de contas. 2. O cliente cristão vai ter seu poder de compra reduzido e até retirado por se manter firme nos mandamentos de Deus. Consequentemente, não vai mais poder comprar e nem vender. O vendedor A, o cristão, não vai conseguir sobreviver por muito tempo no mercado sem se corromper, pois o seu concorrente não trabalha com as mesmas regras que ele. Consequentemente, não vai mais poder comprar e nem vender. E o vendedor B, o não cristão, vai prosperar, vai ficar rico, vai ser considerado por muitos como um exemplo de empreendedorismo e sucesso. Consegue enxergar alguma similaridade com a nossa vida real? Isso não é ficção, isso não é algo para o futuro, é o dia a dia das nossas vidas. Eu vou trazer aqui 2 referências bíblicas para contribuir com o nosso estudo. A primeira é Salmos 73.
Eu vou ler dos versículos 1 a 5, mas se você puder, meu irmão, se essa palavra estiver tocando o seu coração, abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo e pegue o Salmo 73 inteiro e leia e reflita sobre ele. É muito importante e a mensagem é maravilhosa. De fato, Deus é bom com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. É muito importante, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, se você puder voltar lá e ler o Salmo 73 inteiro. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo, vou trazer uma passagem muito importante que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 24 e 25. Olhem o que Jesus diz aos seus discípulos, a nós. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Não está escrito no versículo, mas eu vou acrescentar aqui uma contribuição. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós já estamos vivendo tudo isso. Já não é mais apenas uma profecia futura. Para finalizar, eu vou citar alguns exemplos reais que aconteceram comigo, na minha borracharia. Os tipos de armadilhas e situações que eu já enfrentei durante esses 15 anos com a minha própria empresa, lutando no mercado. Um mercado que é regido pelas leis do mundo. 1. Emitir nota fiscal acima do valor do serviço para o cliente roubar a empresa que trabalha. O cliente vem aqui, faz um serviço de R$50 e ele pede para fazer uma nota de 100. Para a hora que ele cobrar a empresa, ele tire um lucro, um roubo de R$50 em cima da empresa. 2. Oferta de rodas e pneus de procedência duvidosa. Sabe aquela oportunidade de ouro? Aquele cara que está apertado, precisando vender, ou aquela pessoa que chega com uma roda e fala, eu achei, caída na beira da estrada. 3. Comprar um container de pneus contrabandeados do Paraguai. Eu já tentei por diversas vezes disputar no mercado de pneus novos com os grandes vendedores, mas eu não consigo por preço. E aí me surgiu uma oportunidade de comprar um container inteiro de pneu novo, baratíssimo, vindo direto do Paraguai, contrabandeado, sem nota, sem procedência, sem nada. Isso é crime. Trabalhar de forma irregular. O que significa isso? Abrir as portas da minha empresa, não ter alvará da prefeitura, não ter alvará dos bombeiros, não pagar taxas à prefeitura, não pagar impostos, não emitir nota fiscal, não dar garantia para o cliente. Vender um produto com preço elevado devido à situação de urgência dos clientes. Muito comum, a gente vê isso no mercado também. A pessoa está com a família, domingo à noite, voltando para casa, aí fura um pneu, para numa borracharia na beira da BR e o cara te vende um pneu totalmente careca, sem nenhuma condições de uso, diferente da medida do seu carro, pelo preço de um pneu novo, zero na loja. Mas como você está numa situação difícil, o comerciante acaba aproveitando a oportunidade para explorar o cliente. 6. Passar orçamento supervalorizado e com serviços desnecessários. Nós fazemos serviço de manutenção, por exemplo, o cliente chega com um problema aqui na suspensão. Já aconteceu com a gente. Aí o cara passa um orçamento para trocar todas as peças da suspensão. Isso vai resolver verdadeiramente o problema do cliente?
Vai, porque ele vai tirar todas as peças. Mas precisaria ser trocada toda a suspensão ou só algumas partes específicas? Já aconteceu da gente chegar aqui de cliente com um orçamento de R$ 6.500 e nós fazermos um novo orçamento para realizar o mesmo tipo de serviço, prestar a mesma qualidade e atendimento das necessidades do cliente, ficar por R$ 2.500. Ou seja, R$ 4.000 de diferença de preço. Ou seja, o outro prestador de serviço estaria cobrando 3 vezes mais o valor do serviço. Ou muitas vezes é só trocar uma bieleta e a pessoa acaba trocando a suspensão inteira porque o prestador de serviço é desonesto. 7º, aceitar peças de fora da oficina e prestar serviço sem garantia. Isso é algo que acontece muito e é muito comum hoje em dia com o e-commerce, com o Mercado Livre, Shopee, etc, etc, etc. O cliente, por desconfiar de todo mundo, ele busca informações na internet, mas ele não conhece a fonte, ele não tem conhecimento técnico para avaliar. Aí ele, por si só, compra a peça mais barata, sem procedência, sem uma marca de qualidade, muitas vezes uma peça falsificada, traz para um profissional montar. Se esse profissional aceitar a peça, ele é obrigado por lei a dar garantia do serviço e do produto. E aí ele faz a montagem, mas vende o serviço para o cliente sem garantia. E todo tipo de problema que isso pode acarretar. 8, muito comum, tá? Fazer uma gambiarra no carro porque o cliente está vendendo e é só para entregar para o comprador. Então o carro está com vazamento no motor, o cliente traz numa oficina mecânica e pede para o cara tirar a tampa, passar uma cola nova ali, encher de cola na tampa e apertar só para ele entregar para o cliente, para o comprador. Depois que o cara comprar, aí ele que se vire, ele que se dane. Muito comum. 9. Aceitar o diagnóstico do cliente. Isso é muito comum. Muitas vezes o cliente acessa a internet, eu vi um barulhinho no carro e acessa a internet e aí a pessoa explica sobre o que é o barulhinho. Na maioria das vezes, meu irmão, isso não dá certo. Por quê? Porque um barulho, ele pode vir de uma determinada peça, mas podem ter várias causas prováveis de ter acontecido aquele barulho ou ter danificado aquele componente. Aí o cliente fala, não, mas eu quero que troque, aconteceu com a gente também, tá? Eu quero que troque as bandejas desse carro. Era um carro caro e as bandejas tinham custado para o cliente R$ 2.500 cada uma. E aí eu falei para ele, tá, mas você já tem o diagnóstico que é a bandeja? Não, eu tenho, eu quero que troque. Aí eu falei, não, mas eu não vou trocar, eu vou fazer a inspeção da suspensão primeiro. Nós fizemos o teste de rodagem, colocamos no elevador e vimos que a bandeja estava ótima, em perfeito estado. O que estava com problema eram as bieletas. Ou seja, de R$ 2.500 o custo de cada bandeja, ele iria gastar apenas R$ 400, R$ 200 cada uma das bieletas. E mesmo assim o cara não fez o serviço, tá? Que fique bem claro. O último, que é o 10º exemplo, também já aconteceu comigo. As pessoas chegam com todos os tipos de proposta e armadilhas. E se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, na fé cristã, você acaba muitas vezes se corrompendo. Ir no pátio de veículos apreendidos, polícia, Detran, prefeitura, e tirar os pneus novos dos carros que estão apreendidos e montar pneus velhos. E você pegar esses pneus para revender e pagar comissão para o pessoal do pátio. Muito comum, meus irmãos, muito comum. Acontece direto. São apenas exemplos reais para que você entenda o que eu estou falando sobre a marca da besta e as armadilhas do inimigo para a nossa vida. Meus irmãos,
Eu espero ter contribuído para o fortalecimento da sua fé. Vou deixar uma última referência bíblica aqui, que eu cito em quase todos os nossos estudos, que é João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.